Eu acho que você podia, Lília, falar sobre preconceito e escravidão. Acho que você podia mostrar como que tem uma origem escravista e como que essa origem reaparece na nossa contemporaneidade lá, como os possíveis do passado. Eu acho que vou recuar um pouquinho. Vamos falar de racismo antes, né? Que eu acho que é bom. Eu acho que vale a pena a gente pensar no termo do racismo, né? E sobretudo que como o racismo é um fenômeno que existe antes das políticas raciais. Uma coisa é racismo, outra coisa é políticas raciais. Eu acho que a gente pode dizer de que desde que o homem é homem, ele percebe a diferença, né? Eu acho que a antiguidade chamava de bárbaros aqueles que não eram eles próprios. A cristandade chamou de hereges aqueles que não eram eles próprios. Quando descobriram, acharam, né? Enfim, a América, nesse encontro e desencontro, os europeus chamaram de primitivos aqueles que não eram eles próprios. É a famosa frase, falamos do Chico agora do Caetano, Narciso acha feio que não é espelho, né? Então, a ideia é que o racismo, como a descoberta do outro, é tão antiga como a humanidade. Isso é racismo? Não. Porque, na verdade, a descoberta do outro não é o racismo. O que é o racismo? É quando você transforma essa descoberta do outro em alguém ou algo que é menos que você. E, sobretudo, quando você valora esse outro, né? O racismo existe desde sempre como um fenômeno de valoração, de discriminação e de preconceito do outro? Sim. Por isso o racismo é inato? Não. Não é algo que nós nascemos no nosso DNA com racismo. O racismo é também uma construção social. Por que a pergunta da Heloísa é boa? Porque se o racismo é uma construção social, é melhor a gente falar em racismos, no plural, e não em racismo. Por quê? Porque cada país produz o seu tipo de racismo. Agora a pergunta que deveria ser é, qual é o nosso? A outra pergunta, o nosso é melhor do que do outro? Não, porque racismo nunca é bom. É sempre um movimento perverso. Sim, porque você desqualifica o outro. Exatamente, né? Você faz o outro sempre menos que você. Então, partindo do suposto de que todo racismo é ruim e perverso, qual é a matriz do nosso racismo? A matriz do nosso racismo está muito vinculada ao escravismo. Né? Nós sabemos que o escravismo é um fenômeno que se constrói junto com o nosso país, muito antes do Brasil ser independente, ou ser quando ele era uma América portuguesa, já começávamos nós a experimentar com a linguagem do racismo, da escravidão e do racismo. E que aparece primeiro na questão indígena. Exatamente. Em geral, nós datamos... Os índios têm alma... Ou não. Tem alma. Em se geral, eles tiverem alma, eles são iguais a nós. Mas se eles vão ser catequizados mesmo sendo iguais a nós. Então, muitas vezes, nós datamos a questão do preconceito da entrada, ou mesmo da escravidão, da entrada dos africanos. Eu penso que é preciso recuar. Né? Recuar porque aquilo que nós chamamos de descobrimento foi um grande genocídio. Hoje nós sabemos que o Brasil tinha mais de 200 diferentes tribos, mais de 300 línguas, e estão crescendo essas referências. E a prática do genocídio do genocídio indígena foi uma prática muito clara. De que maneira? Pela batalha biológica, porque os indígenas não estavam acostumados, enfim, não tinham elementos biológicos para combater os nossos, enfim, o nosso resfriado, por exemplo, e as nossas doenças. Mas o genocídio também foi causado por quê? Pela prática da escravidão. Ou seja, a escravidão é uma linguagem que se constrói no contato com os indígenas, mas que se sedimenta com a entrada de africanos a partir do final do século XVI. Hoje nós sabemos que o Brasil recebeu 40% dos africanos saídos do seu continente de origem de forma compulsória. E sabemos também que a escravidão existiu em todo o território nacional e que a escravidão se naturalizou entre nós. Se naturalizou de que maneira? Que nós passamos a achar que era normal alguém ter escravo. Alguém ter escravo e, sobretudo, construímos uma noção muito preconceituosa do trabalho. Até hoje... até hoje o trabalho manual, por exemplo, né? Até hoje o trabalho manual,
é coisa do outro. Até hoje nós achamos que o trabalho manual... O trabalho manual é menos importante. E usando os seus termos, o trabalho manual desqualifica. Quando em outros países não há esse preconceito em relação ao trabalho manual. Isso vem do quê? Da escravidão. Daquilo que o padre Antonio dizia, os escravos são as mãos e os pés do Brasil. Só eles trabalham, né? Quer dizer, só eles fazem. Esse tipo de relação produziu políticas raciais quando? No final do século XIX. Exatamente quando termina a escravidão, começam políticas científicas raciais que transformam o que era do sistema escravocrata, que já vimos que não era nada bom, numa política científica. Ou seja, nós não somos diferentes apenas porque as sociedades criam indivíduos diferentes. O que fizeram essas políticas raciais? Transformar numa questão de natureza. Nós somos diferentes porque biologicamente negros e indígenas são inferiores a nós. Sabemos que isso é uma grande falácia, é preciso dizer que é uma grande mentira, mas que foi construída como um corpo científico no final do século XIX. Você ia dizer uma coisa? Fiquei lembrando de uma coisa que você falou, que eu acho que é bem legal, essa questão de desvalorizar o trabalho manual. No romance Nos Maias, do Eça de Queiroz, o Carlos Maia, que é o personagem, né? Ele se forma em medicina e ele volta para Lisboa e ele se vê diante de um dilema, porque como ele é um aristocrata ou tem pretensões a ser, ele não pode trabalhar como médico. Exatamente. E aí, mas ele quer trabalhar como médico, então ele decide que ele não vai receber, porque aí isso não seria trabalho e, portanto, ele poderia continuar com a sua atividade. Isso explica a mania de doutor que nós tivemos e temos no Brasil. No Brasil todo mundo é doutor. E como desde o século XVII, um viajante definia que no Brasil todo aquele que se entende como branco se veste de cavaleiro. E o que faz um aristocrata no Brasil? Que é uma construção também. É a nobreza da terra, né? Não trabalha. O que define um aristocrata é não trabalhar. Claro. Mas, se a gente voltar às políticas raciais, o que vai acontecer no Brasil, que também é base do nosso racismo atual, do racismo à brasileira? Nós construímos um corpo de teorias que, acabada a escravidão, começavam a justificar a desigualdade não mais pela lei ou pelo costume ou pela escravidão, mas pela natureza, pela ciência. Essas foram as teorias do determinismo racial. Você tem um livro muito bom, eu acho. Muito obrigada. Isso é uma propaganda aqui, propaganda indevida, o Espetáculo das Raças. É muito bom esse livro seu. Que vão criar o quê? Construir essa ideia dos indivíduos mestiços, degenerados, inferiores. Então, isso que é muito perverso. Quando os escravizados ganham o acesso jurídico à igualdade, a ciência nega. De lá para cá, muita água rolou. Mas nós sabemos que o movimento negro foi retardado no Brasil por conta dessas teorias que incidiam sobre a população de uma forma muito grande. Nós sabemos que se os negros sempre reagiram e sempre protestaram, que demorou muito para se corporificar, para que o Estado aceitasse uma série de instituições que representassem essas populações diferentes. Agora, o que é que esse caldo de cultura produz? Produz um racismo muito específico. Vou repetir, não é bom. É particular, mas não é bom. Primeiro, um racismo que é alterativo, no sentido que joga para o outro a discriminação. No Brasil, nós sempre dizemos aquela coisa, eu não sou racista, mas meu pai, meu namorado, meu tio é. A minha avó, todos eles são. Todo brasileiro se sente uma ilha de democracia racial cercado por racistas por todos os lados. E produz um racismo muito silencioso. Ou seja, ninguém comenta, mas todos vivenciam. Né? Nós sabemos, nas escolas, como elas são divididas por cor e raça. Nós também sabemos que não existe raça biológica, né? Os homens são todos iguais. Mas o que existe? Existe raça social, que é o que a sociedade produz por sobre
a raça. É a representação que nós construímos. E o que existe de silencioso e perverso entre nós é que nós nos negamos a falar de racismo, nos negamos a ver racismo. Quer dizer, está tão entranhado e tão naturalizado que você não vê. Que você não vê, né? São as coisas invisíveis, né? Por exemplo, você vai aos restaurantes, você não vê brancos, você não vê negros sentados na mesa, mas também não vê garçons negros servindo nos restaurantes elegantes. Sim, e você não estranha isso. Você agora, acha muito natural. Agora em São Paulo, estamos falando aqui em 2015, né, estourou o escândalo das babás que são obrigadas a entrar no clube vestindo branco. Veja a contradição. Branco, porque branco é a cor da transparência. Branco, porque branco é a cor da eugenia, da higiene. E branco, porque essa é uma forma de invibilizar a esse outro com o qual nós temos muitos problemas. Heloísa falava dos problemas que nós temos no passado. Essas são contradições que ela tem. Você não está querendo dizer que eu só falo do passado, não, né? São contradições que a gente aprende no passado, é para reforçar a questão da memória. Eu tô brincando. E se encontra com elas na esquina do presente. Por isso que quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado, como exatamente. Diz o Paulinho da Viola, né? E por isso que nós fazemos uma série de políticas no sentido de evitar falar de raça, evitar falar de racismo e evitar de alguma forma fazer uma espécie de, não de pazes, né, mas que fazer de alguma maneira uma volta crítica e reflexiva com o passado, no que se refere ao fato de termos sido um país de larga utilização da escravidão. Agora, e de termos sido o último país a abolir a escravidão no mundo ocidental. E é isso que você fala que está ligado ao fato de que a gente tem hoje uma sociedade que é muito violenta consigo mesma, né? Então essa ideia de que o povo brasileiro é pacífico, isso aí é uma conversa, eu acho que é uma representação, né? Que nós gostamos de nos imaginar assim. É uma memória que nós construímos de nós mesmos. Mas nós não somos assim, porque é uma sociedade muito violenta e é uma sociedade muito desigual, né? E, portanto, profundamente injusta. E o que está com os seus cidadãos. E o que está no meio, o redemoinho que está no meio tem a ver, isso é alimentado pelo racismo que vem e por essa origem escravocrata da nossa sociedade. Por isso mesmo que no livro a gente chama tanta atenção, e talvez isso que nós falamos aqui com esses conceitos, como história é mudança, mas história é repetição, é reiteração, né? Como se nós voltássemos teimosamente a uma série de temas, né? Acho que cidadania, república, racismo como temas em processo, né? Eles revelam como a gente está sempre, de alguma maneira, tentando fazer algum tipo de negociação com o nosso passado.